Salve, salve galerinha do canal Impedido na área, seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito boa noite, você que sintoniza neste exato momento o nosso canal, nosso muito obrigado, voto de agradecimento a todos e todas que sintonizam, deixam o seu like, compartilham, visualizam, estão sempre conosco aqui no nosso canal. Muito obrigado desde já. Teremos aí a última ronda da terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, com 4 jogos a serem realizados nesta sexta-feira, 2 de dezembro. Teremos ao meio-dia 2 jogos simultâneos. Primeiro dos jogos no estádio Cidade da Educação, teremos aí ao meio-dia Coreia do Sul e Portugal. No mesmo horário também, só que no estádio Al Janoub, meio-dia, também teremos Gana e Uruguai. Situação do grupo H a ser definido com esses dois jogos é a seguinte: Portugal lidera com 6 pontos, Gana com 3, Coreia do Sul com 1 e Uruguai com 1 ponto. Portugal, já classificada, pode se dar o luxo de vir com um time bem mesclado, diferenciado nesta rodada. Gana, Coreia e Uruguai brigam aí pela vaga restante de classificação do grupo, tá? Com hoje Gana ocupando aí a segunda colocação do grupo. Gana que pega o adversário direto na busca por essa vaga, que é o selecionado uruguaio, e a Coreia do Sul enfrentando aí a toda poderosa Portugal com 2 vitórias em 2 jogos até aqui. Destaques aí de gols marcados, seleção portuguesa com 5 gols marcados, 2 sofridos, saldo de 3. Gana, 5 marcados, 5 sofridos. Não é uma defesa que é tão agradável assim. Tá? Uma defesa que está tomando muitos gols. Tá? Muitíssimos gols. Mas, né? Acredito ser um SG bastante ousado nessa rodada, o selecionado de Gana, enfrentando aí o selecionado uruguaio. Coreia do Sul, 2 gols marcados, 3 sofridos. Portanto, uma defesa também não tão confiável nesta rodada. Uruguai, nenhum gol marcado nessa Copa do Mundo até então, com 2 gols aí sofridos. Então, Gana e Uruguai, perspectiva de jogo de gols aí, principalmente aí no SG usado a Gana. Então, fica de olho no ataque de Gana e no ataque português aí, com apenas 2 gols sofridos, uma defesa, a princípio, reserva. Então, inspira cuidados, inspira atenção, você que pensa fechar aí o time português nessa rodada, e também inspira aí um certo quê de, de fake aí a escalação da defesa portuguesa em questão do SG, por ser uma defesa com apenas 2 gols no campeonato, mas que pode vir aí com uma defesa bem diferenciada nessa rodada. Então fica de olho aí, SG de Gana, ousado, SG de Portugal, embora o momento selecionado português com apenas 2 gols sofridos, com saldo de 3 gols, 5 gols marcados no campeonato, time bastante modificado a princípio, né, com reservas no meio campo, provavelmente no ataque também o Cristiano Ronaldo não jogue, então fica de olho no selecionado português enfrentar o selecionado sul-coreano, que pode aí com isso conquistar a segunda vaga aí, com Gana hoje ocupando a segunda colocação e enfrentando o selecionado uruguaio, um jogo que vale aí a segunda equipe a se classificar para a próxima fase. Temos também aí às 16 horas Camarões e Brasil no estádio Lusail. Também no mesmo horário, no estádio 974, 16 horas, teremos também Sérvia e Suíça. 2 jogos também interessantes a definir aí quem passa, os dois a passar para a próxima fase do grupo G. Hoje Brasil liderando com 6 pontos, Suíça com 3, Camarões com 1 e Sérvia com 1 ponto. Tá? Esta é a situação do grupo aí, do grupo do Brasil, né? Situação que pode ser acompanhada aí, né? Com o Brasil hoje em primeiro lugar, Suíça em segundo, tendo conquistado uma vitória sobre Camarões na sua estreia da Copa do Mundo, 1-0 gol de Embolo, tá? Camarões 1 ponto, Suíça e Sérvia 1 ponto também no campeonato. 1 ponto, Sérvia 1 ponto, Camarões, em razão do último jogo dos dois, 3-3, um belíssimo jogo, Sérvia e Camarões, Camarões e Sérvia. O Brasil, que nesse campeonato da Copa do Mundo marcou 3 gols, não sofreu nenhum, com um saldo de 3 gols positivos. Então, uma defesa que inspira confiança, embora
o quesito de classificação possa pesar também. Diria um cenário bem semelhante ao cenário português, só que o cenário brasileiro propicia jogadores com um pouco mais de qualidade do que os reservas portugueses. Então pode ser um time bem mais interessante a se apostar em SG, embora a desconfiança possa parecer sim presente nesse jogo. O SG do Brasil é bem mais atraente do que o SG de Portugal nessa rodada. Suíça, apenas um gol aí, um gol marcado, um gol sofrido, uma defesa das mais seguras sim para essa rodada, a defesa suíça, enfrentando aí o selecionado brasileiro na última rodada, conseguiu aí a proeza de apenas um gol sofrido. O Brasil sem Neymar, com muita dificuldade ofensiva de desenvolvimento do jogo, por vezes lento a transição, o ataque e o desenvolvimento do jogo, e a Suíça teve oportunidades, poderia ter uma qualidade melhor, causado maiores problemas à seleção brasileira. No entanto, aí tivemos 1-0 a vitória do Brasil, classificando, portanto, para a segunda fase com o gol de Casemiro. Seguinte, temos Camarões aí em terceira posição no grupo, com 3 gols marcados, 4 gols sofridos, um saldo de -1. Uma equipe que também vem tomando muitos gols, isso traz uma confiança, principalmente no ataque brasileiro nessa rodada. Ataques do Brasil, de Gana e de Portugal são os mais interessantes para a rodada. E por último, o selecionado sérvio, com 3 gols marcados, 5 gols sofridos. Uma equipe no grupo que mais tomou gols aí entre as demais seleções do grupo G, com um saldo de -2 gols de SG até então, 3 gols marcados, 5 gols sofridos. Destaques deste grupo G: o Brasil, quesito de SG um pouco mais interessante do que o SG de Portugal. Um pouco mais ousado o SG nesse grupo, o SG suíço, bem mais interessante por ter uma defesa um pouco mais segura do que o selecionado sérvio. No grupo H, interessante opção aí, o SG de Portugal, embora seja um SG dos mais prováveis para a rodada, inspira cuidados. E o SG de Gana, o mais ousado desta rodada. Portanto, na linha de SGs para essa rodada, elenco para vocês aí o SG da Suíça, do Brasil, Portugal e Gana. Tá gostando do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, venha conosco, o canal Impedido na Área, trazendo para vocês sempre as dicas melhores possíveis aqui para você do nosso canal. Vamos aí a primeira partida, Gana e Uruguai. Vamos aqui um destaque para Gana e Uruguai. A tendência de probabilidade de vitória do Uruguai é de 55%, probabilidade de empate em 25% para ambos, e a probabilidade de vitória de Gana em 20%. No histórico de jogos, uma vitória apenas do Uruguai, nenhum empate e nenhuma vitória de Gana. A última vitória do Uruguai foi na Copa do Mundo de 2010, no dia 2 de julho de 2010, Copa do Mundo 2010. Uruguai 1, Gana 1, vencendo nos pênaltis aí o selecionado ganês, tá? Que mais aqui? Deixa eu trazer aqui para vocês. Nos últimos 5 jogos do selecionado uruguai foram 2 vitórias, 2 derrotas, última derrota no último jogo, e um empate. Selecionado de Gana vem aí com 3 vitórias, sendo 2 vitórias seguidas e 2 derrotas. Então, portanto, o SG de Gana interessante para a rodada, ousado, em razão do histórico aí de apenas uma partida entre o Uruguai e Gana, uma vitória do Uruguai, tá? O que desencadeou aí essa perspectiva de vitória, de possibilidades maiores aí nessa estatística para o Uruguai. Porém, Gana é um SG interessante, ousado e também super viável para a rodada. Vamos aqui olhar agora outra partida também interessantíssima para essa rodada, que é a partida, né, selecionado coreano, sul-coreano, Coreia do Sul, tá? E Portugal. Vamos então aqui nas estatísticas. Nas últimas 5 partidas, o time sul-coreano coleciona 2 vitórias, 2 empates e a última derrota na última partida. Com 2 vitórias seguidas,
O selecionado português coleciona 3 vitórias seguidas nas últimas 5 partidas, num total de 4 no geral e apenas uma derrota nas últimas 5. No histórico geral entre Portugal e Coreia do Sul e Portugal, uma vitória para a Coreia do Sul, nenhum empate e nenhuma vitória para Portugal. A última vitória da Coreia do Sul e única no duelo foi conquistada no dia 14 de junho de 2002, na Copa de 2002, onde o Brasil se tornou pentacampeão. 1-0 Coreia do Sul sobre o selecionado português. Probabilidade de vitória, temos aí uma probabilidade de empate de 24%, probabilidade de vitória da Coreia do Sul de 22% e de Portugal aí em 54%, tá? Então interessante, novamente aí o SG de Portugal é interessante, mas requer cuidados e atenções por ser aí uma equipe que pode se dar o luxo aí de vir com uma equipe bastante mesclada e o SG da Coreia do Sul, o bom jogo da Coreia do Sul, pode aparecer nessa rodada. Então o SG da Coreia do Sul seria uma perspectiva do SG aí contra toda e qualquer perspectiva nessa rodada. Vamos então agora, próximo jogo aqui desta rodada, vamos tratar agora de Camarões e Brasil. Vamos agora nas estatísticas, Camarões e Brasil. Camarões nos últimos 5 jogos foram 3 empates e 2 derrotas, sendo 2 empates em sequência, ao lado do Brasil, que foram nos últimos 5 jogos 5 vitórias, sem nenhum empate, sem nenhuma derrota. Probabilidade de empate aí entre ambos, entre Camarões e Brasil, Brasil e Camarões, 19%. Probabilidade de vitória do time camaronês em 12% e do time brasileiro em 69%. No histórico, nas 3 partidas, temos aí 3 vitórias sobre o Brasil, nenhum empate e nenhuma vitória de Camarões. Nos amistosos, em 2018, dia 20 de novembro de 2018, Brasil 1, Camarões 0. Copa do Mundo 2014, no dia 23 de junho de 2014, Copa do Mundo, aqui no Brasil, tivemos Camarões 1, Brasil 4. Em 94, também na Copa do Mundo, dia 24 de junho, tivemos aí Brasil 3, Camarões 0. Portanto, o Brasil nos últimos 3 jogos contra o selecionado camaronês, 2 SGs e fazendo gols. Interessante aí nos últimos 3 jogos o Brasil fazendo gols e sustentando a possibilidade do SG, por isso o SG é um pouco mais ideal do que o selecionado português na rodada, que tem sim probabilidades, tem chance, tem perspectiva, mas o SG do Brasil é muito mais atraente do que o SG de Portugal, tá? Por quê? Pega um selecionado sul-coreano, que embora as estatísticas e o time português, né, podendo vir com um time bastante modificado, com reservas essencialmente, pode ser interessante o SG aí, uma aposta diferenciável, SG da Coreia do Sul. E para fechar, vamos aqui o jogo entre Suíça e Sérvia. Vamos aqui nas estatísticas. Jogo das 16 horas. Probabilidade de vitória da Suíça, 34%. Probabilidade de vitória da Sérvia, 37%. O que dá aí uma tendência da vitória suíça em razão de uma defesa melhor atraente. O SG, conforme já anunciado aqui para vocês, interessante para a rodada, nessa perspectiva aí dos dois bem perenes, a questão do empate em 29%. Nas últimas 5 partidas, até porque o time suíço aí, uma defesa que um gol marcado, um gol sofrido, SG de 0 e vem muito bem no campeonato. Nos últimos 5 jogos aí do time suíço são 3 vitórias, 2 derrotas, sendo 2 vitórias em sequência, e o time sérvio aí colecionando 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, sendo 3 vitórias em sequência. No histórico geral de partidas entre Suíça e Sérvia, uma partida com a vitória suíça, nenhum empate e nenhuma vitória da Sérvia. Isto em 2018, especificamente no dia 22 de junho de 2018, na Copa da Rússia, tivemos Sérvia 1, Suíça 2. Então, SG da Suíça aí, conforme mencionado, bem interessante aí pela defesa suíça, uma defesa bem mais sólida para essa rodada do que aí o selecionado português e até do que o selecionado brasileiro, em razão do Brasil estar aí a vir com a seleção um pouco mais, também, a exemplo de Portugal, modificada.
E o entrosamento pode contar nesse aspecto. Vamos aqui os prováveis. Vamos agora ao selecionado sul-coreano, o time provável com Kim Jong-un no gol. Na linha de defesa, principalmente nos laterais, aí, lateral pela esquerda, Jin-soo, pela direita, Moon-won. Na linha de zaga, zagueiro pela esquerda, o Yong-won. Zagueiro pela direita, dúvida aí entre o Min Jae e o Kwon Kyo-won. Último zagueiro aí na dúvida do time sul-coreano. Na linha de meio campo aí, os dois primeiros aí, zagueiro, meio campo centralizado pela esquerda, o Yu Won Yan, e pela direita, o Huang Yubon. Dois jogadores essencialmente para marcação do time sul-coreano, a roubadas de bola, o que foi essencialmente aí a marca do time sul-coreano no jogo anterior, tá, do grupo. Na ponta esquerda temos aí o Son Heung-min, principal astro, jogador do Tottenham. Tá deixando a desejar o Son Heung-min neste momento da Copa do Mundo, tá? Esperava-se um pouco mais aí do Son Heung-min. Na ponta direita, dúvidas três jogadores disputando a posição na ponta direita a jogar pelo time sul-coreano. O Chan-hon, Jansun e o San-ho. E meia centralizado ofensivo de frente ao gol, aí duas dúvidas, dois jogadores disputando apenas uma vaga, Ho Yeon e o Lee Kan-in. E aí o centroavante, autor de 2 gols na última rodada na derrota para a seleção de Gana por 3-2, mas a Coreia do Sul jogando muito bem, o Ge-sun. Time comandado pelo senhor técnico aí, o português Paulo Bento. Então boas opções do time sul-coreano aí, o Ge-sun, o Son, mesmo não sendo numa boa fase, tá? O time de Portugal, a tendência é vir aí com um time já mencionado aqui, muito modificado. Pode ser interessante aí você pensar aí no SG do time sul-coreano e há opções de ataque aí, o Ge-sun e o Son Heung-min. Mas agora o time português, segundo aqui o Joga 10 News, improvável aí, com Diogo Costa no gol. Dúvidas aqui na lateral esquerda, João Cancelo, Rafael Guerreiro. Na lateral direita, já confirmado o Dalot. Na linha de zaga, zaga pela esquerda, Antônio Silva, pela direita o Pepe. Sim, Pepe, aquele do Real Madrid, naturalizado português, brasileiro naturalizado português. William Carvalho, primeiro volante de marcação, tá? Centralizado pela esquerda. João Palhinha, um pouco mais de liberdade, menos qualidade ofensiva, meia centralizado pela direita. Vitinha, ponta esquerda, quase um ponta esquerda, mais um ala pela esquerda, tá? Pela direita temos o João Mário, um ala também pela direita, o João Mário, não essencialmente um ponta, mas com maior liberdade, tá? Para marcação, para contenção do ataque sul-coreano, o Vitinha com um pouco mais de liberdade. Rafael Leão, aí centralizado pela esquerda, atacante, veloz, rápido, de força, de potência, chega bem o ataque, compõe bem aí as possibilidades, dando amplitude ao ataque português com o Cristiano Ronaldo como principal opção centroavante da equipe. Time comandado pelo técnico Fernando Santos. Opções aí interessantes do time português aqui, dicas, cito para vocês o Rafael Leão, o Cristiano Ronaldo se jogar uma ótima opção, e aí um pouco mais ousado, o Pepe. Vamos agora ao selecionado de Gana, com as opções aí, selecionado de Gana, time provável do senhor técnico aí, o Otto Addo, com Atzig no gol, na lateral esquerda, Mensah, lateral direita, Lamptey, na zaga esquerda, Mohamed Salisu. Na zaga direita, Daniel Amartey. Na linha do meio campo, Salih Samé. Pela esquerda, centralizado pela esquerda. Pela direita, Thomas Partey. Agora, os pontas, Jordan Ayew, pela esquerda. E Mohamed Kudus, principal jogador aí, de momento do selecionado de Gana. Para essa partida importantíssima contra o Uruguai. Jogando pela direita, o Mohamed Kudus. Meia centralizado ofensivo de frente ao gol, tá? André Ayew, irmão do Jordan Ayew. E como centroavante da equipe, Inak Williams não fez muita coisa no campeonato, tá devendo, tá? Então fica de olho aí.
pode ser uma surpresinha o Inaco Williams nessa partida. Selecionado uruguaio até então não fez nenhum gol, que faz aí da defesa de Gana também ousada em termos de SG pela baixa produtividade do selecionado uruguaio. Então, ótimas opções selecionadas de Gana para essa partida. Cito para vocês o Mensah, média básica interessante, Mohamed Kudus, tá? E o Jordan Ayew. Mas agora o selecionado uruguaio, com aí dúvidas principalmente no ataque, entre Cavani e Luizito Soares, e a dúvida é entre De La Cruz e Arrascaeta. Mas agora o selecionado uruguaio, Sérgio Rocher no gol, Matias Oliveira e Guillermo Varela, os dois laterais. José Jiménez e Godin, os dois zagueiros. Bentancur e Frederico Valverde. Bentancur, passagem da Juventus. Frederico Valverde, jogador do Real Madrid. Pela esquerda, ponta pela esquerda, dúvidas entre De La Cruz e Arrascaeta. Pela direita, o único provável, Facundo Pelistri. Os dois centroavantes, aí confirmado Núñez pela esquerda e dúvida entre Cavani e Luizito Soares. Time comandado pelo técnico Diego Alonso. Opções interessantes do Uruguai, você quer fazer apostas ousadas aí, o Edinson Cavani, se jogar, uma ótima opção. Um pouco mais presente aí, com maior potencial, o Darwin Núñez. No meio campo, o Frederico Valverde tem boas atenções, é um bom jogador, excelente opção para essa rodada. E nessa dúvida aí entre o Arrascaeta e o De La Cruz, colocaria o Arrascaeta e colocaria um reserva em potencial, caso o Arrascaeta não jogue. Mas agora Camarões, time de Camarões provável com Epassi no gol. Linha de laterais, Tolu e Faé. Linha de zaga, dúvidas na zaga entre Enculu e Uo. E Casteleto, que foi muito bem na última rodada, inclusive com gol, tá? E Christopher Uo, portanto Uo aí, na dúvida se joga na posição do Enculu ou do Casteleto. Na linha do meio campo, Pierre Condé, centralizado pela esquerda, pela direita, Anguissa. Meia centralizado no meio, atuando como volante, com um pouco mais de liberdade e também de contenção às jogadas ofensivas do Brasil. Camarões a tendência mais se defender e usar a velocidade com contra-ataque. Goe e Hongla, a dúvida no meio campo. Ponta pela esquerda, Ekambi, pela direita, Abubakar e Embomô, as dúvidas do selecionado camaronês. Fica de olho no Abubakar, pode surpreender nessa rodada. E é o centroavante fixo, único, Choupo-Moting, time comandado pelo técnico Rigobert Song. Dicas aqui do selecionado camaronês para você que nos assiste, que está conosco agora. Deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa força aqui pra gente. Muito obrigado se assim puder fazer. Opções interessantes, o Casteleto, boa média básica, jogador, jogada aérea, cabeceio, pode ser uma ótima pedida. O Anguissa e o Abubakar. Um pouco mais ousado aí, tá? Caso não jogue o Abubakar, o Choupo-Moting, uma ótima opção aí para um reserva do Abubakar não jogar, tá? Então fica de olho aí nessas opções do selecionado camaronês. E agora o selecionado brasileiro, time já provável, escalado aí para vocês, com Ederson no gol, Alex Telles e Daniel Pandeiro Alves na linha de lateral, linha de laterais. Na linha de zaga, Bremer e Éder Militão, Bremer da Juventus. Fred, meia centralizado no meio campo, pela esquerda, pela direita o Fabinho, volante de marcação, Fred um pouco mais de liberdade, participação no desenvolvimento do jogo. O Rodrigo também sendo um meia, mas podendo atuar como um falso 9, chegando ao ataque, chutando de fora da área, né? Dando aí liberdade de ataque aos dois pontas, Martinelli pela esquerda e o Antony pela direita, um lado fortíssimo do selecionado brasileiro, e como centroavante aí, referência do elenco brasileiro, o Gabriel Jesus, time comandado pelo técnico Tite. Boas opções aqui do selecionado brasileiro, cito para vocês é o Alex Telles, boa média básica, jogador de intensidade, tá? Cito para vocês também o Rodrigo, excelente média básica, boa recorrência nos últimos jogos, e o Antony,
Fica de olho no Gabriel Jesus. Pode ser que jogue, pode ser que não, pode ser que entre o Pedro, tá? Mas também uma ótima opção aí, o Gabriel Jesus. Vamos agora ao selecionado sérvio, que enfrenta o selecionado suíço. Time provável sérvio do técnico Dragan Stojkovic, com Milinkovic Savic no gol. Linha de 3 zagueiros com Pavlovic pela esquerda, centralizado o Velikovic, e pela direita, o zagueiro pela direita, o Milenkovic. Linha de meio campo, os guardadores aí da defesa, os últimos da defesa aí, tá? A conquistar aí desarmes e também a distribuição do jogo, com o Tadic um pouco mais avançado, atuando aí quase como um 9 na linha de 3 atacantes aí, revezamento do time sérvio. Assim como foi aí no jogo anterior, tá? A Sérvia vem muito forte ofensivamente, os jogadores com melhor qualidade aí, de produção e de gols aí, provavelmente nessa rodada. Sasa Lukic e Milenkovic Savic. Foi muito bem na última rodada, os dois aí, no jogo contra Camarões. Na linha de aqui, né, jogando como alas, pela esquerda, Kostic, pela direita, Zivkovic. Ele que é lateral, mas joga como ala, então pode ser interessante aí na questão de média básica de pontuação até para assistência nesse comando aí do time sérvio. Falei do Tadic, fazendo função de falso 9, recuando por vezes também para auxiliar na marcação, tá? Podendo chutar de fora da área. Não vive um bom momento, esperava-se muito mais o Tadic do Ajax, até então não demonstrou todo o seu potencial. E os dois centroavantes de referência do time sérvio, Aleksandar Mitrovic e Dusan Vlahovic. Vamos agora ao time, os destaques, né, do time sérvio aí, como opções aqui, destaques para vocês aqui, cito o Zivkovic, tá? E o Mitrovic, como duas ótimas opções. Um pouco mais de apostas aí, o Vlahovic e o Milinkovic Savic. Termos aí de pontuação básica, o Pavlovic pode ser interessante, tá? Ele que fez gol na última rodada. Mas agora o selecionado suíço, time provável com Ian Sommer no gol, goleiro do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha. Mönchengladbach, Alemanha. Linha de laterais aí, Ricardo Rodrigues e Widmer. Na linha de zaga, Elvedi e Akanji. Na linha de meio campo, Chaka, camisa 10 da equipe, Freuler, para desarmes. E Dibrousou, um pouco mais para desarmes, ofensivo, tá? Na contenção aí dos avanços do Vargas, que é um pouco mais recuado, um jogador que se preocupa mais na marcação pela esquerda, e do Shaqiri, um jogador com maior liberdade, tá? Que pode cair pelas pontas, pode cair pelo meio, pode ir em vertical ao gol, tá? E pode ser aí um atacante junto com o Embolo, o principal aí, a principal referência do time suíço para esse jogo contra o selecionado sérvio. Time comandado pelo técnico Murak Yakin. Tá, e, portanto, time suíço, sérvio, brasileiro, camaronês, uruguaio, ganês, português e sul-coreano. Vamos então agora ao nosso aí rei do pitaco. Vamos montar aqui algumas equipes interessantes para vocês aí, tá? Aqui do nosso canal. Vamos aqui nesta competição aqui, vamos nessa liga de R$1 aqui com 48 equipes, apenas para montar aqui variações interessantes para vocês, tá? Vamos começar aqui no ataque. Vamos no ataque. As principais opções aí de ataque para essa rodada é Gana, Brasil e Portugal. Então vamos começar aqui com Cristiano Ronaldo, já parece como provável. Vamos com o Antony, tá? Muito boa opção, o Antony. E aqui vamos fazer uma opção aqui um pouco mais diferenciada. Vamos colocar aqui o Aboubakar, tá?
um time um pouco mais diferenciado para você que busca alternativas para essa rodada, não sempre os mesmos, tá? No meio campo vamos aqui com a opção do Rodrigo, podendo fazer a função também de um quarto atacante no nosso elenco. Mohamed Kudus seria um quinto atacante. E vamos fechar aqui na opção aí do Frederico Valverde, em razão do time ganês aí tomar muitos gols nos últimos jogos. Então interessante aí o Frederico Valverde, ou até o dobradinha aí com o Bentancur. A linha de defesa, vamos ser um pouco mais ousados nesse elenco aqui. Vamos com o selecionado. Sim, se você pensou nisto, é exatamente isso que eu vou indicar aqui para vocês, tá? Vamos aqui com o selecionado. Vamos com o goleiro da Coreia do Sul, Seung-gu. Vamos fechar a defesa da Coreia do Sul desse elenco aqui, tá? Vamos com o Kim Jong-soo e com o Ryu Won-mo. Tá? Vamos aqui na linha de zaga, vamos com o time sul-coreano, uma proposta de elenco aqui um pouco diferente para a rodada. Vamos aqui com o Yoo Go-on. E a dúvida aqui, o Min-jae e o Kyu-won. Vamos com o Min-jae e vamos aqui na defesa com essa dúvida aí do time sul-coreano com o Kyu-won. Vamos aqui o nosso técnico, vamos aqui o técnico sul-coreano, o Paulo Bento, português Paulo Bento. Vamos aqui o nosso goleiro, banco de reservas, vamos com o Ederson. A linha de lateral, vamos com o Alex Telles. E no nosso meio campo aqui, vamos com o Bentancur. E no nosso ataque aqui, tá? Vamos com o Son Heung-min. Perdão, Son Heung-min não, vamos com o outro, tá? Que vem na melhor média do time sul-coreano, o Gae-soo. Portanto, tá aí uma variação interessante de elenco para essa rodada com a Coreia do Sul, tá? Aí, nessa perspectiva contrária ao SG de Portugal. Time construído, feito aqui para todos vocês, ok? Vamos aqui numa outra proposta de elenco também aqui para essa rodada. Deixa eu só atualizar um pouco aqui. Não tem como liga aqui aberta, então vamos aqui no nosso menu. Vamos construir aqui apenas algumas variações aqui para todos vocês. Deixa eu fechar aqui esse elenco. Deixa eu ir aqui numa variação. Vamos aqui no time gratuito. Tá aí uma outra variação interessante. Tá com o time sérvio na defesa, time brasileiro. Pedro como opção, comando de ataque. E o Gabriel Jesus no banco de reservas. Uma variação de elenco. Uma variação de time aí com o Uruguai. O Valverde, o Kudus. E essencialmente aí Brasil e Sérvia. Vamos fazer aqui uma outra variação também interessante aqui para você que busca alternativas. E essa variação aqui, vou estar indo aqui com o time suíço, tá? Então vou vender aqui o Alex Telles. Começar aqui com a defesa da Suíça. Deixa eu vender todos aqui do elenco. E vamos aqui buscar a defesa da Suíça, tá? Como alternativa também aí para SG para a rodada. Vamos com o Idmer e o Ricardo Rodrigues na lateral. Vamos aqui na linha de zaga com a Kanji. E vamos fechar aqui com o Elvete. Na linha de... Aqui o nosso técnico será aí o senhor Murat Yakin, tá? No banco de reservas, vamos tirar aqui o Mitrovic, o Milinkovic. Vamos colocar aqui o Rodrigo, selecionado brasileiro. Vamos tirar o Mitrovic. Vamos aqui na opção do Pedro, selecionado brasileiro. Vamos aqui o Pedro. Pedro está no banco de reservas. Vamos colocar aqui o Pedro. Acho que já tinha escalado ele. Vamos dar uma olhada aqui, já tinha escalado. Então vamos aqui com a segunda opção aqui. Vamos com o Cristiano Ronaldo, que está como opção, tá? E vamos aqui tirar no nosso banco de reserva. Vamos tirar aqui o Tadic. Vamos colocar o Xhaka. Vamos tirar o Vlaho, o Velikovic. E vamos colocar aqui, por exemplo, o Bremer do Brasil. Então tá aí uma variação com o time suíço, também fortíssimo para essa rodada. O SG do time suíço, para você que busca alternativas para a rodada.
Eu quero ir com outra variação, quero não ir com Valverde. Coloca o Chaka também como uma opção interessantíssima para essa rodada. Daí, portanto, 3 variações de elencos, tá? Time sul-coreano para SG, poucas pessoas estão indo, tá? Pode ser interessante você fazer uma fezinha ousada para essa rodada. E o time suíço também para SG. Variação interessante também apresentamos para vocês aqui. Brasil, Sérvia, tá? E variações no meio campo e opção também no ataque diferenciado. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, muito obrigado. Se puder contar com seu like, sua inscrição se não é inscrito ou inscrita. E claro, compartilhar esse conteúdo para mais pessoas terem acesso e conhecer o nosso canal. No mais, muito obrigado a todos, uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Forte abraço, galera. Impedir do canal. Na Copa do Mundo, você não vai se dar mal. Muito obrigado a todos, ótima noite e até a próxima.